Olá, você quer aumentar a produção de vapor da sua caldeira, seja ela de grande porte, médio porte ou pequeno porte, seja ela de qualquer tipo de combustível, seja cavaco de madeira, seja lenha, seja bagaço, seja capim elefante, seja óleo, seja gás? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar os itens e os projetos que eu já realizei, que já tiveram sucesso para você dar uma sua analisada na sua caldeira, seja ela de qualquer tipo ou combustível. E vou passar um roteiro, um passo a passo aqui para vocês aí terem a noção de como fazer isso. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha meus vídeos com o pessoal aí da parte de caldeiras, vasos de pressão, pessoal de utilidades, parte de gerência da diretoria. Ajude as pessoas a esclarecer alguns problemas. Às vezes elas não têm acesso, por isso elas não têm o conhecimento ainda. Então vamos fazer o bem, porque fazer o bem para as pessoas, repassando o conhecimento, a gente também aprende, e fazer o bem é uma dádiva de Deus. Tá? Porque fazer o mal, o mundo já está cheio. Vamos ser diferentes fazendo o bem. Tá ok? Meu nome é Rafael, sou proprietário da empresa Dr. Caldeiras. Estou aqui para ajudar você, ok? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês três tipos de caldeira: de grande porte, médio porte e pequeno porte. Às vezes o vídeo vai balançar um pouco, porque a minha câmera tá em cima de uma mesa e eu tenho que mexer no mouse ao mesmo tempo, tá ok? Peço a compreensão de vocês. Vou fazer o possível para não mexer. Então é o seguinte, pessoal, vamos supor nós temos esses três tipos de caldeira. Esse daqui é um projeto que eu estou fazendo. Não, né? Eu peguei 6 caldeiras de grande porte para fazer o projeto, tá? Graças a Deus. Também fiz no ano de 2001 a análise de uma caldeira desse porte aqui, que é a tora de lenha, tora de eucalipto. É uma caldeira mista, né? Parte flamo-tubular e parte aquatubular. Aqui a vista em elevação e aqui a vista em planta dela. O pessoal joga a tora de eucalipto aqui por essa porta e ela tem sistema de grelha por tubos, tá? E também tenho aqui essa caldeirinha aqui para demonstrar para vocês, tá? Esse aqui é um slide de um treinamento que eu dou, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você quer aumentar a produção de vapor da sua caldeira? Primeira pergunta, a sua caldeira tem condições para isso? Segunda, você tem combustível suficiente para aumentar a produção de vapor dessa caldeira? Vamos primeiro para a análise então da questão do combustível, se você tem condições. Tá? A primeira verificação é a parte de conceitual. Vamos pegar o conceito, tanto para essa caldeira quanto para essa daqui, quanto para esta daqui. Se você quer produzir mais vapor nesta caldeira, consequentemente você tem que jogar mais combustível, ok? Esse é um conceito. Quanto mais combustível, mais vapor. Porém, então, Rafael, eu posso colocar a quantidade de combustível que eu quiser, certo? Não, errado. Vamos fazer uma análise? Vamos lá. Aí vamos começar a pegar os itens que são primordiais para você analisar a sua caldeira. Primeiro item a ser analisado: a sua fornalha, tá? Vejo aqui a minha fornalha onde eu estou passando o mouse, tá? Existe uma liberação de energia máxima que a gente faz o cálculo para se a fornalha ter uma taxa de liberação de energia, de calor dentro dela, que existe um máximo. Ou seja, se você jogava 10 kg de combustível, se você quer produzir mais vapor, então vou jogar 20. Então espera um pouquinho, porque é o seguinte: se você jogou mais combustível, mais energia você tem dentro da sua fornalha. Será que essa quantidade de energia que você está jogando a mais, será que a sua fornalha está compatível para suportar? Outro item que também deve se levar em consideração: tempo de residência dos gases dentro da fornalha. Eu jogo combustível, ele tem que ter tempo suficiente de
ao chegar neste ponto máximo aqui, ele está totalmente queimado, aquele fagulho incandescente, e acabar de queimar e cair na grelha novamente, tá? Então, primeiro item, verificar a liberação de calor, de energia na sua fornalha. Segundo item, verificação do tempo de residência dos gases, conjuntamente com a temperatura máxima de fornalha, também tem que fazer. O tempo de fornalha aqui ele é calculado, tá? Existe um tempo mínimo que a gente considera para segurança e também para uma eficiência de queima e eficiência global da caldeira. E também a gente tem aqui eu não desenhei, mas a gente tem aqui uma grelha, tá? Tanto a minha fornalha, quanto a minha grelha aqui embaixo, ela tem uma energia máxima, um calor que ela suporta, porque senão meu grelhado começa a ficar quebradiço, começa a ficar trincado, também por excesso de calor, que não tem nada a ver com acúmulo de combustível aqui também, tá? Acúmulo de combustível também faz com que aumenta a quantidade de calor em cima do grelhado, mas isso é por combustão incompleta, umidade de combustível, falta de ar, que é um outro assunto que eu já coloquei nos meus vídeos aí para vocês verem no meu canal, é só procurar. Então a gente está falando aqui com relação ao aumento de produção de vapor. Já saliento que não confundam aumento de produção de vapor com aumento de pressão. Eu não estou dizendo para aumentar a pressão da caldeira, muito pelo contrário, tem que se obedecer a PMTA, que está na placa de identificação, a produção, a pressão que está na placa, de acordo com o fabricante. Não é para aumentar pressão, estou falando de produção de vapor. Uma caldeira é um exemplo, que produz 80 toneladas de vapor, ela vai produzir 100, é isso que eu estou falando, não estou falando nada de pressão, a pressão continua a mesma. Então, pessoal, a minha grelha, ela também suporta uma energia máxima permitida, que é calculado também, que de acordo com o tipo de grelha, tanto nessa caldeira, quanto nesta caldeirinha pequena, quanto nesta outra caldeira também, o cálculo de fornalha, liberação de calor na fornalha, quanto da grelha, é o mesmo conceito, não se muda nada. Claro que a única coisa que vai mudar na parte de grelhas é que, dependendo do tipo de grelha, se seu grelhado é basculante, se seu grelhado é pinhole, se seu grelhado é rotativo, se seu grelhado é reciprocante, se seu grelhado é vibratório, se seu grelhado é igual a esse daqui por tubos, o limite de liberação de calor, de energia, ele muda. Por quê? Porque de acordo com o tipo de grelha, uma suporta mais energia e outra suporta menos energia, tá? E isso tudo é calculado. Então, nós temos esses 3 pontos. A fornalha, que aqui nós temos uma fornalha também, é o mesmo conceito, tá? Para esse tipo de caldeira. Nós temos a fornalha aqui. Então, nós temos que passar da parte de aumento de produção de vapor na liberação de calor da fornalha, o tempo de residência dos gases na fornalha e a liberação de calor e energia na grelha que você vai queimar o seu combustível, tá certo? 3 itens primordiais. Vamos para um outro item que se deve fazer a verificação. O balão. O balão tem que ser visto como um item de verificação para aumento de produção de vapor, tanto de caldeiras de grande porte, quanto de caldeiras de pequeno porte, que esse é de pequeno porte, tanto de caldeiras de médio porte, tá? Os 3 conceitos são iguais para as 3 caldeiras. Como é que eu sei isso? Como é que eu vou verificar isso? Existe uma taxa de liberação superficial dentro do balão, uma taxa de evaporação superficial, perdão, que a área, o meu balão, quando ele está cheio, ele está em operação, metade dele deve ficar com água, pelo menos tem que ficar, e a outra metade para cima com vapor. Esta metade para cima com vapor, claro, se você não tiver uma área suportável e, consequentemente, um volume restante do seu cilindro, do seu balão, que vai suportar essa quantidade a mais de vapor que vai ser produzido, o seu balão está reprovado, tá? Então, vamos pegar um caso aqui, vamos supor que eu fiz a análise da minha fornalha, passou
passou na liberação de calor, passou no tempo de residência dos gases. Vamos supor que eu peguei uma caldeira aqui de 80 toneladas e eu quero passar para 100. Verifiquei a minha fornalha, passou, está aprovado. Verifiquei o calor dela, né, a liberação de calor na fornalha está aprovado. Verifiquei o tempo de residência dos gases até chegar na saída aqui dos gases, está aí num tempo ideal, tá, beleza. E verifiquei a minha grelha onde vai queimar o combustível também está com um valor aí ideal também para se suportar. Ok, então os 3 itens de fornalha que são os primordiais estão ok. Agora eu vou para o balão. Vou verificar o meu balão, o diâmetro dele e o comprimento dele. Então a minha taxa de evaporação superficial, ou seja, na superfície do balão, ou seja, você antes evaporava 80 toneladas dentro do balão, agora vai evaporar 100. Ou seja, você precisa ter espaço suficiente em área e também que a taxa superficial do balão e uma taxa de evaporação volumétrica, ou seja, a área restante que está cheia de vapor vezes o seu comprimento, você tem a taxa volumétrica. Se em volume não der um número ideal aí da taxa de liberação volumétrica, se não estiver aprovado, você pode estar aprovado na fornalha, no tempo de residência dos gases, na grelha, mas se seu balão não estiver compatível para um aumento de produção de vapor, infelizmente não tem como aumentar com segurança essa produção de vapor. Como assim, Rafael, com segurança? Porque mesmo em casos que a gente, ou melhor, que eu falo que está reprovado, o camarada ele quer aumentar a produção de vapor do mesmo jeito. Quais são as consequências se você está tudo aprovado, mas o seu balão está reprovado? Bom, se você joga mais vapor aqui dentro, não dá para separar as partículas aí do vapor fase vapor mesmo, né? Com o vapor ainda na fase água. Ou seja, você começa a ter arraste de água no vapor. Se você aumentou demais a produção de vapor, então você começa a ter arraste de água no vapor e isso as consequências são um pouco drásticas, vamos dizer assim, tá? Então, você pode estar aprovado em tudo. Se você não tiver um balão compatível, infelizmente, mas se a pessoa se responsabilizar por danos, né? Aí já vamos dizer a grosso modo, aí já é um problema dela, né? Então, por isso quando eu sento com um cliente que vai fazer um projeto de uma caldeira, digo a ele a seguinte pergunta: daqui uns 3 ou 4 anos a sua ideia é aumentar a produção de vapor? Porque para agora, ok, uma caldeira de 80 toneladas mas se Deus quiser, se você precisar de mais vapor, se você aumentar a sua planta, o seu layout, vai gerar energia que seja, será que você não vai precisar de um pouco mais de vapor? E com isso, será que você não faça agora melhor uma caldeira de maior capacidade? Tá? Porque assim não precisa ficar mexendo daqui uns 3 ou 4 anos. Tá? Por isso que a gente fala assim, ó, vamos fazer a caldeira fase 1 e utilizando a mesma caldeira, só trocando algumas coisinhas para fase 2 e aí fica ok. Tá? Então, são as análises primordiais que nós fazemos. Tá? E vamos para outra caldeira aqui. Então é o seguinte. Então, Rafael, como é que eu faço então? Se eu estou aprovado tudo aqui em fornalha, vamos supor que eu aprovei em fornalha, eu aprovei nos balões, eu aprovei na grelha, mas é o seguinte, quando você joga mais combustível, consequentemente vai gerar mais vapor. Vamos supor que aprovou em tudo, só que será que você tem ventiladores compatíveis? Porque se você joga mais combustível, você precisa de mais ar. Se você joga mais ar, consequentemente você gera mais gás. Será que o seu exaustor vai conseguir puxar essa quantidade a mais de gás, de fumaça que seja? Tá? Se você gera mais gás, precisa se verificar a velocidade que esses gases passam aqui na fornalha, no superaquecedor, em feixe tubular, nos dutos, no pré-ar, em bicas, lavador de gás, chaminé, no exaustor e tudo mais. Por quê? Porque senão começa a dar efeito abrasivo. Eu estou falando essa caldeira grande aqui, pessoal, mas é o mesmo conceito para essa pequena aqui, tá?
pressa pequena. Se você joga mais lenha aqui que seja, você gera mais gás, e aí quando ele faz essas voltas aqui, é feito jato de areia, né? É feito abrasivo, começa a perder espessura os tubos. E aqui também é o mesmo conceito, joga mais combustível, mais lenha que seja, mais cavaco. Aqui o fluxo de fumaça, de gás, pega mais velocidade, começa, se o combustível ficou muito sujo, com fuligem, com sujeira, areia, terra, que seja, começa a comer aqui as chapas aqui e começa a perfurar, tá? Então tem todo esse problema. E aí começa a perfurar rotor de exaustor, e aí fica muito ruim, tá? Então não é só jogar a quantidade de combustível, mesmo sendo aprovado fornalha, grelha e balões, exaustores e ventiladores, tá? Precisa fazer uma análise completa. E agora vem a carta na manga que a gente utiliza. Por exemplo, então, Rafael, como é que eu saio dessa então? Eu preciso aumentar, tá tudo aprovado, só que, ó, aprovei em fornalha, aprovei em grelha, aprovei em tempo de residência, aprovei nos balões, tá aprovado nos ventiladores, tá aprovado nos exaustores, tá tudo aprovado. Então, como é que eu saio dessa então? E só que é o seguinte, eu preciso gerar mais vapor, mas e esse lance aí do efeito abrasivo dos gases? Então, vamos lá. Dependendo da temperatura que os gases estão sendo, com a caldeira 100% de produção de vapor, essa temperatura que está saindo aqui, ó, depois do último trocador de calor, tá? Aqui nesse caso dessa caldeira, aqui no caso dessa outra caldeira aqui tem uma chaminézinha aqui em cima, tá? Uma caldeirinha pequena. Dependendo da temperatura que está saindo aqui na chaminézinha, dependendo da temperatura dessa outra caldeira que está saindo, aqui é um multiciclone, tá, pessoal? Que está saindo aqui no duto, nesse dutinho aqui de saída da parte flamo-tubular, dependendo dessa temperatura que sai, desses 3 casos que eu mostrei para vocês, tem a possibilidade de você colocar um recuperador de calor aqui, um trocador de calor, que vai fazer com que economize jogar mais combustível, uma maior quantidade de combustível dentro da caldeira, fazendo com que a sua caldeira produza uma maior quantidade de vapor. Como assim, Rafael? Não entendi. Se a sua temperatura dos gases aqui, antes de entrar, depois do último trocador, perdão, tá batendo 200 graus ou mais nessa caldeira aqui, ou aqui na chaminézinha, 200 graus ou mais, ou aqui nesse dutinho aqui, 200 graus ou mais, é possível você colocar um trocador de calor que vai aquecer a água, consequentemente vai economizar mais combustível. Por quê? Você vai jogar menos combustível para aquecer a água. Se você joga menos combustível para aquecer a água, consequentemente você joga uma menor quantidade, gerando menor quantidade de gases. Consequentemente, você tem menos efeito abrasivo, menor velocidade dos gases. Seus ventiladores, se você joga menos combustível, vai precisar de menos ar. Seus ventiladores vai trabalhar mais sossegado, mais tranquilo. E seus exaustores também, porque você vai puxar menos gás. Mas para isso precisa verificar a temperatura aqui que sai do último trocador de calor. No caso dessa caldeira aqui, a parte mista é esse dutinho aqui. No caso da caldeira grande aqui, é nesse trecho aqui. No caso dessa outra caldeira pequenininha aqui, é daqui na parte da chaminé. Ok, pessoal? Então, é essa análise que a gente faz, tá? Porque, lógico, precisa verificar a caldeira como um todo, mas esses são os itens primordiais para um aumento de produção de vapor. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Meu contato está aí na parte do canal do YouTube, tá? É só vocês verem aí. Espero ter ajudado vocês, tá ok? E também, para fazer a verificação das temperaturas, caso vocês não tenham nenhum indicador de temperatura, nenhum medidor aqui de temperatura em qualquer que seja essas caldeiras aqui, tá? Eu tenho um medidor de temperatura, eu faço medições de gases, tá? Faço análise de gases, então que dá 100% de
de certeza da parte de temperaturas e análise de gases, tá? Qualquer coisa, entre em contato que a gente vai até aí, tá certo? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, compartilhem meus vídeos. Vamos ajudar as pessoas aí que estão precisando, grandes profissionais aí que precisam, às vezes não têm o conhecimento. Vamos ajudar o pessoal que precisa, ok? Vamos fazer a diferença sempre fazendo bem, tá? Essa é a minha frase do dia. Espero ter ajudado vocês. Encontro vocês aí nos outros vídeos. Acesse aí meu canal, assista à vontade, compartilhe à vontade, acesse o sininho aí, que a hora que sair mais um vídeo, eu vou postar mais um vídeo mais interessante para vocês daqui a pouco, ok? Abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.